quem já ouviu falar sobre a lei de Parkinson? Alguém aqui já ouviu falar da lei de Parkinson? Eu tenho um curso, na verdade, de produtividade, e eu gosto muito desse tema porque eu sempre acho que assim, o recurso mais importante que a gente tem é tempo, energia e foco, né? Que são coisas que assim, dinheiro também é bastante importante, mas eu diria assim, quando a gente tem tempo, a gente consegue focar naquilo que a gente é boa, que a gente sabe fazer bem. Eu acho que a gente tem condições, principalmente, de conseguir gerar lucro, gerar resultados, quando a gente consegue realmente utilizar o tempo de uma forma bastante otimizada. Então, assim, por isso que friso bastante nessa questão de tempo, como é que a gente pode otimizar ou não. E a lei de Parkinson, ela é muito, muito interessante, porque foi inventada por um historiador britânico, que ele chama Sir Parkinson. Como ela está bastante ligada ao nosso dia a dia, à nossa vida, na verdade, né? E ele foi uma pessoa bastante famosa, escreveu assim, mais de 60 livros, e um dos livros que ficou bastante famoso foi justamente essa lei de Parkinson. Então, assim, ele foi considerado um estudioso da administração pública e, como vocês podem imaginar, a administração pública em qualquer país do mundo, ela é muito devagar, não é muito produtiva. Inclusive, tinha uma pessoa ontem aqui que era funcionário público, que tinha esse problema também, que imagino que tem esse problema também, de não se sentir muito útil, né? Porque o sistema público em si, ele é bastante estagnado, ele é bastante difícil de utilizar, de funcionar a máquina. Uma coisa bastante interessante que ele percebeu é que, assim, o total de empregados de uma burocracia aumentava de 5 a 7% ao ano, independentemente se o trabalho ou não aumentava. Então, assim, o número de pessoas aumentava, mas necessariamente não o número de trabalho. Isto é, uma coisa muito tão burocrática que você tem que ter pessoas para trabalhar nessa questão, né? E aí ele dizia o seguinte, assim, que a ideia central da lei de Parkinson, super gostaria que vocês pudessem anotar, que assim, o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. E é o que ele quer dizer com isso? Vou repetir. O trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Ele quer dizer com isso, assim, que a tarefa que você vai precisar fazer e que você agendou para ela fazer vai determinar, por exemplo, se eu preciso fazer uma tarefa, eu preciso, por exemplo, preencher um currículo. Se eu digo assim, que eu tenho 15 minutos para preencher esse currículo, ele vai demorar 15 minutos. Se eu vou falar assim, que eu vou demorar 3 horas para terminar esse currículo vai terminar em 3 horas. Então, a tarefa levará o tempo que você agendou para ela. E o Parkinson, ele acreditava muito que uma tarefa ela pode ser realizada em 15 minutos, com muito desempenho, muito foco, muita energia, você conseguir terminar um bom trabalho. Isto é, se eu disse que sim, eu quero organizar o meu currículo, eu quero entrar em contato com pessoas, eu quero terminar algumas aulas do curso da Ana. E aí, como é que eu faço? Então, assim, organizar esses tempos, né? E aí, assim, por exemplo, uma tarefa que poderia demorar, sei lá, 30 minutos, se você não coloca, não estabelece um tempo certo, ele demora muito tempo. Então, por isso que é muito importante para todas as tarefas que você for fazer, estipular um tempo que você precisa para executar aquela tarefa, que assim, é a ideia central desse método, no caso, né? E aí, eu acho que assim, e por que esse método ele é interessante? Para quem que esse método é bastante interessante? Por exemplo, se você lida bem com pressão, por exemplo, trabalho que existe muita pressão, muita variedade de problemas surgindo que você tem que resolver, isso é bastante importante, porque você pode utilizar bastante essa lei, né, assim, ao seu favor. Só que, assim, uma coisa é organizar as tarefas com o tempo que você tem. Uma outra coisa bastante importante é você assim, que você não pode fazer, é deixar o seu trabalho para ser feito no último momento. Aí é procrastinação, já não é mais você usar a lei de Parkinson, que assim, a gente falou um pouquinho sobre a procrastinação, né? Que assim, procrastinação quando você sabe que precisa terminar alguma coisa, sabe que vai ter consequências, mas mesmo assim você posterga, você deixa por um tempo, porque é um trabalho tão grande, é uma tarefa que parece que é tão grande, que você acaba postergando. Então, isso é uma coisa muito ruim. Então, assim, uma coisa que eu quero, um convite que eu trago aqui para você, é justamente pensando nisso, né? O que você está postergando na sua vida, que te está trazendo essa pressão, está trazendo essa ansiedade, essa aflição, que eu acho que é uma oportunidade de a gente pensar. Então, se você está aqui, eu acho que é bastante importante a gente pensar também nessas questões.
situações. E aí, uma outra coisa bastante também interessante é que, por exemplo, à medida que você faz os trabalhos dessa forma, você tem condições de terminar. Outra coisa é, você tem condições de terminar, claro que existem níveis de completude do trabalho em si, mas eu acredito que assim, tenha trabalhos que elas devam ser feitos e terminados. A lei de Parkinson, ela é muito importante para pessoas, por exemplo, que são muito perfeccionistas, não começam até que alguém acha que está muito perfeito, quando a pessoa acha que está muito perfeito. E aí, isso eu acho que assim, é bastante importante, porque assim, à medida que você coloca um tempo para você fazer, e você estabelece que você, independentemente do resultado, essa tarefa foi estabelecida, porque caso contrário, essa tarefa pode durar anos e você nem fazer, de repente, algum tipo de tarefas assim, né? Eu acho que assim, uma forma muito fácil de a gente conseguir lembrar, a gente entender isso, é, por exemplo, se você estava lembra na época da sua faculdade ou na época da escola, que você tinha uma semana para fazer o trabalho, e aí ficava postergando, 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 só terminava no último momento, e não fazia, e aí ficava com aquela sensação ruim de não ter entregado uma coisa boa, de não ter feito alguma coisa boa. Isso eu acho que para projeto também, quando você faz algum tipo de projeto e tem a sensação, isso também é ruim, né? Também. Então eu diria que isso, principalmente para essas pessoas, nessas situações, eu acho que é importante a gente pensar nisso também, perfeito? E aí, como que a gente pode fazer isso? Então, assim, a gente sempre, quando for fazer algum trabalho, estabelecer a quantidade de horas e a data para essa conclusão desse trabalho, desse projeto, dessa atividade, e provavelmente você vai conseguir fazer dentro dessa data, estabelecendo para você e aumentando essas datas e aumentando a sua produtividade. Porque o que é produtividade? É justamente você conseguir tentar fazer algo que é muito importante para você naquele dia, naquela semana, e ter essa sensação de dever cumprido, que eu acho que é a coisa mais importante que você pode fazer para você mesmo.